Bem-vindos a mais um Pod Capacita. Hoje, para conversar aqui conosco, trouxe Dr. César, um médico muito conhecido, teve presente em várias situações hospitalares. Já tive a oportunidade de trabalhar, estar com ele dentro da Covid, dentro não, né? Vamos lá, na situação, e tenho muito o que falar, muito a perguntar, e para bater um papo aqui comigo hoje, né? Laboratório e médicos que salvam vidas, porque um anda junto com o outro. Não podemos andar sozinhos e nem eles, assim, nós sabemos, né? Então, para bater esse papo aqui comigo hoje, Dr. César, muito obrigada por aceitar esse convite, por estar comigo aqui hoje, nesse momento. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Joyce. É uma oportunidade para a gente poder estar conversando, passando aí os desafios, né, dessa relação, que é muito legal, Eu acho que o médico hoje, ele não consegue ter essa separação de laboratório, né? Sim. E quando chega em qualquer lugar, já vai perguntando do laboratório, ele quer pedir exames, ele quer fazer, então isso faz parte da prática médica, assim, muito mais até que outros exames, né? A gente tem exame de imagem, tem outros exames, mas o laboratório é aquela coisa assim de, dificilmente o médico faz algum diagnóstico, né? Ou tem alguma certeza de alguma coisa, se não tiver aqueles exames básicos, né? Sim. Então isso aí vai ser uma oportunidade legal de a gente estar passando dessa experiência e dessa relação. Ai, que bom. Fiquei muito feliz, porque, já falei, né, um médico que é conhecido. E não é só isso, né, gente? Tem uma gestão na veia. Sim. Não é um simples médico. Tem uma estrada aí a falar, né, a contar. E já passou por vários hospitais, Sim. né? Pedro II, Albert Schweitzer, vários, Azevedo Lima. Azevedo Lima. Hoje... Gestão, passei por todos os hospitais, quase todos os hospitais já foram municipalizados, né? Uhum. Então, Albert, Getúlio, Pedro II, Moacir do Carmo, Adão Pereira Nunes, todos esses eu fiz direção, né? Ou direção médica ou direção geral, né? E assim, o Gazola, né? Sim. Gazola, o hospital de campanha, foi diretor também, hospital de campanha do Covid, saí de um para o outro, saí do Gazola para lá. Então a gente tem essa oportunidade de ter tido essa mão assim, de gestão, né? Gosto muito. Eu já fazia gestão quando era assistente, quando eu fazia assistência, já fazia gestão. Porque eu gostava de dominar ali aquela área ali, pegava aquele plantão confuso, limpava tudo, dava alta, fazia aquela coisa, deixava o plantão limpinho, entregava o plantão, as pessoas, o que você fez? Eu falei, fiz uma gestão aqui, né? Então eu comecei dando, né, os pitacos assim, e foi uma experiência boa de início, né? Fiquei durante 5 anos fazendo uma gerência da empresa de resgate ali da Rio de Fora, da Concer. E nesses 5 anos eu tive a oportunidade de fazer MBA, pós-graduação, gestão, justamente para poder dar conta aí dessa... Era uma empresa bastante complexa no sistema de resgate, então a oportunidade que eu tive de aí mesmo decolar na área de gestão. Doutor César, qual é a importância de um resultado bem liberado para os médicos que estão na ponta atendendo aquele paciente? Bom, assim, aquilo que eu falei no início, né? Você não tem como dizer que o médico vai atender e que não tem um laboratório. Né? Isso é o básico do básico, né? Tudo bem, eu sou da época que a gente, né, que a clínica é soberana, né? O médico clínico, realmente era, né? Porque naquela época a gente só tinha laboratório. Então o laboratório, ele surgiu junto com a medicina, praticamente, né? Em termos de exame complementar, né? Porque é bom que a gente diga que é um exame complementar, né? Por que complementar? Porque primeiro você faz o diagnóstico clínico, né? E aí as suspeitas, né? Você leva para o laboratório para você confirmar essas suspeitas, essa investigação, né? Para poder confirmar, né? A suspeição do diagnóstico clínico. Então é um exame complementar. Mas, assim, é impossível, muitas vezes, né? Você dar um diagnóstico clínico, né? Perfeito, sem que você tenha um laboratório para poder confirmar, né? Essa sua suspeita, né? Então, na época que eu era acadêmico, a gente fazia laboratório, o laboratório fazia parte da emergência, né? Então, assim, isso desde o início, né? E na época que eu me formei, a gente só tinha laboratório e imagem, que era o raio-x. Não tinha mais nada, né? Eu me lembro que lá quando eu fiz internato, lá no Bom Sucesso, a gente tinha, né, laboratório e raio-x, era imagem, né? Aquelas imagens contrastadas de raio-x, tinha toda essa coisa toda, essa diversidade de imagem de raio-x, mas era tudo praticamente raio-x. E tinha uma salinha ali que o pessoal botava ali ultrassonografia, né? Ainda perguntei para a professora, para a doutora da cardiologia, o que ela falou assim, isso é um maluco, pegou uma máquina aí, o cara tá fazendo. Então, assim, ultrassom veio dessa forma, né? Então, esses exames, né, que a gente tem além do laboratório, outros exames, eles vieram para agregar. Né? Então, uma coisa não excluiu a outra. Toda essa gama de exames complementares de imagem, né, são todos, né, complementares também, quer dizer, um não exclui o outro. O laboratório sempre, obviamente, ele sempre, né, é o capitão dessa história toda, porque começa tudo no laboratório, né? Essa importância de termos o contato com o médico é muito importante, né? Nós sabemos disso. De umas simples informações no laudo que a gente tem que entregar a vocês. Qual é a dificuldade muito hoje de ver no dia a dia, nos hospitais, isso às vezes não ocorrendo? Porque a gente sabe que às vezes não coloca uma observação que poderia estar ajudando no atendimento, né? Ou você está levando um outro lado de tratamento ao invés daquele. Tem muita dificuldade de encontrar hoje algo assim? Bom,
vamos botar isso que a gente está falando de antigamente agora, né? Uhum. Isso é bom porque a gente vê como é que isso caminhou, né? Antigamente, assim, a gente não sabia pedir um exame do laboratório, isso vai para o laboratório e volta lá o resultado, né? Era um papelzinho que a gente fazia, esse papelzinho era dentro de uma caixinha, vinha alguém do laboratório, pegava aquilo ali, levava e depois vinha o resultado. Isso. E assim, era aquela coisa assim, já chegou o laboratório, já vê, olha aquele monte de papel, chegou no paciente tal, chegou, não chegou. Então, assim, era uma coisa meio distante o laboratório. A gente se falava por papelzinho, né? Sim. Papel de pedido e depois chegou o resultado, né? E isso foi, ao longo do tempo, né? Houve uma aproximação, por quê? Porque você não pode ter esse distanciamento do laboratório em determinadas situações. Né? Principalmente hoje em dia, assim, como estamos mais próximos, né? Se realmente sai um exame com alguma criticidade, assim, né? Alguma importância, né? O laboratório tem que avisar para o médico, fiz o exame aqui, antes que você espere o resultado, já estou te adiantando que veio aqui esse resultado aqui muito crítico para o paciente, né? Tem aquela emergência do resultado, né? Então, essa proximidade, né? Ela é importante, né? Para você ter justamente essa ligação entre quem está fazendo o exame e a gente que está tratando o doente, você ter os resultados mais rápidos, né? Possível e dentro desse contexto, né? De suspeita diagnóstica, que você possa, o mais rápido possível, confirmar aquele diagnóstico e fazer o tratamento, né? Que é mais importante. Verdade. Antes, não se ouvia falar muito do famoso round, ou das reuniões multidisciplinares, que hoje está mais frequente, né? Ultimamente é obrigatório, né, que todos os hospitais tenham esse tipo de reunião, que é muito viável, é uma coisa que veio para crescer e agregar. Qual a importância de ter toda a equipe médica e todo o restante da equipe dos hospitais, né? Digo porque envolve setor de imagem, envolve setor do laboratório, envolve todo mundo da farmácia, da psicologia. Qual é a importância de que todos estejam juntos nesse momento? Bom, Joyce, o round, hoje eu acho que não dá para você ter um CTI, por exemplo, sem um round, né? Porque, assim, a complexidade, né, da medicina, da saúde, enfim, da saúde, não, medicina, a complexidade da saúde, ela envolve tantas, né, uma coisa que eu sempre falo, assim, quando a pessoa fala assim, mas sério, por que complexo? Eu falo assim, imagina aquela cena do cirurgião passando o bisturi na barriga do paciente, né? Fazendo lá uma incisão, uma laparotomia mediana, né? Fazendo quantas coisas, aquela foto, né? Daquela mão segurando o bisturi, passando ali, abrindo ali com aquele campo, tudo ali bonito, né? Tudo, né? Asepsia, contracepsia, né? Quantas coisas aconteceram antes disso? Sim. A gente pensar, né? Quantas coisas aconteceram antes disso? Então, assim, essa diversidade que a gente tem na saúde, que torna a saúde a gestão mais complexa do mundo, segundo Peter Drucker, que é um gestor de saúde, já que tem livros e tudo, ele é o cara, assim, de referência, né? A gestão de saúde é a gestão mais complexa do mundo. Sim. Porque envolve muitas coisas, né? Então, se você não fizer round, para você poder atingir, né, todas a multidisciplinaridade, né, da atenção, né, vai perder tempo, vai ser repetitivo, vai dar retrabalho, né? Porque você, por exemplo, né, você tem um paciente que você examina ali, vai dar alta no dia seguinte, a assistente social já está ali, né, para já avisar para a família, vai ter alta, tudo, né? Já tem enfermagem que sabe o que tem que fazer, já tem ali fisioterapeuta, né? Tem um laboratório junto, né? Tem enfermagem, enfim, tudo isso com a possibilidade de ter aquelas informações, né? E poder colaborar também, né? Com o tratamento, né? O médico está dizendo tudo o que ele está fazendo, mas ali aqueles outros profissionais também vão fazer as suas observações, né? Para ver qual é o melhor, né? Desempenho ali da equipe para poder atender aquela patologia daquele doente, né? Então, hoje, sem round, não há possibilidade de você pensar que vai entrar no CTI, que vai fazer um bom atendimento de qualidade, né? Sim. Sem um round para aquele... Eu adorava participar, né? Porque você vê várias opiniões, né, ao mesmo tempo ali, e uma discussão muito bacana. Sim, porque, às vezes, eu posso estar levando para um lado e outras pessoas podem, não, vem cá, mas é isso, e aquele debate saudável ali acontecendo, né? E eu achava isso muito bacana. E acho que foi uma melhoria para todo mundo, né? Uma ferramenta. Uma ferramenta, exatamente. E, assim, parabéns para quem inventou, né? Eu acho que isso aí foi uma questão assim de, não, vem cá, mas eu tenho que falar com fulano, ciclano, pô, chama aí pra gente mostrar, né? Sim, e porque hoje em dia tem o WhatsApp, então, assim, deixaram um pouco o WhatsApp de lado e colocaram todo mundo junto em um mesmo local para debater uma coisa muito importante. Claro. Né? Então, isso foi muito bacana. Antes da gente continuar, deixa eu só pedir uma coisinha aqui rapidinho pro pessoal compartilhar, né? Seguir, assistam, avisa que o Dr. César tá aqui conosco, batendo esse papo interessante e importante. E não percam e façam aí chegar o mais pessoas possíveis da área de saúde, porque esse tema é muito importante, não só para o laboratório, mas para todo mundo também da área de saúde. Voltando, tivemos a oportunidade de trabalhar na situação do Covid-19, né, no Hospital Ronaldo Gazola, que foi um dos maiores hospitais que atenderam, né, a população com o vírus. Eu me lembro que foi um desafio para todo mundo. Sim. Né? E tanto para vocês quanto para a gente do laboratório, porque a gente não sabia o que solicitar, como avaliar, nada, né? E isso foi bem complicado para todos nós. O que você viu naquele momento como superintendente daquela época? Porque não era só um simples médico. Tinha uma responsabilidade muito a mais, além do que ser médico. Sim. Como foi? A Covid, na época do Gazola, né? Eu quando entrei para o Gazola em 2018, o Gazola estava passando por uma mudança, né? A gente praticamente
fez o Gasola funcionar novamente, né? Estava parado com a questão, enfim, né? E aí o hospital completou sua capacidade instalada, hospital de emergência, porta fechada, hospital referenciado. Isso foi uma experiência fantástica para mim, porque a gente pensa que é mais fácil, mas as coisas ali dentro ali fervem, né? Verdade. Porque é um bloco cirúrgico forte, né? O ambulatório do Gasola, eu acho que é um dos maiores do Rio de Janeiro, porque é um ambulatório de tudo, né? Tem muitas especialidades, né, que não tem em lugar nenhum, então é regulado pela central de regulação, então é um ambulatório fantástico, né? E aí, depois que estava tudo já formado, que a gente estava já andando, veio o Covid, né? Sim. E a proposta foi que o Gasola se tornasse o hospital de referência, então a gente teve que baixar tudo de novo, tirar todos os pacientes. Era maternidade. Tirar a maternidade, saiu de lá, né? Eu lembro. O TEINEL, essa coisa. Então, assim, esse retorno, né, do hospital funcionando só com Covid foi um aprendizado para todos, né? Porque as pessoas estavam realmente lotando, né, as UPAs e tudo, então a gente teve uma correria, entre aspas, né? Porque por mais que a saúde, às vezes, você precisa fazer as coisas rápido, você não pode fazer nada complexo, né? Sim. Então é tudo dentro dos seus tempos, né? Mas, assim, foi uma experiência muito boa, né? Então a gente montou, né, um hospital para Covid, aprendendo todos aqueles protocolos, né? As pessoas também, os profissionais também, né? Tentando ali se apropriar de todas as informações necessárias, protocolos, enfim, né? Porque a gente tinha, assim, várias, né? Primeiro, assim, a intubação precoce. Né? Quantas coisas aconteceram por causa dessa intubação precoce? Depois a gente viu que não era tanto assim, né? Que isso aí era uma situação que tinha que ser tratada de outra forma, mais no início era a intubação precoce, né? Como se isso fosse bom para o paciente e fosse bom também para os funcionários que não iam ter aquela circulação do vírus, que iriam ficar num sistema fechado, né? Então tudo isso também colaborou para essa intubação precoce, mas isso mudou também, né? Enfim, né? E depois vários tipos de tratamento foram mudando, se adaptando àquelas novidades, às coisas que apareciam novas com tratamento, e também isso teve uma relação muito forte também, né? Com os profissionais, porque isso vinha muito de cada profissional que tinha sua experiência, né? E como a gente teve que fazer um turnover muito forte ali tanto de médicos, né? Quanto de enfermagem, naquela situação de poder atender aquela demanda toda, né? A gente teve que, enfim, o headcount foi assim, um negócio assim que saiu do 10 pro 100, né? Um negócio assim dentro das possibilidades, porque não se encontrava também, né? Tava todo mundo envolvido. Então, assim, essa visão, nessa época, em função do laboratório, né? Principalmente, a gente teve alguns desafios, né? O primeiro de todos é a integração, né? Você sabe que a integração, ela é um negócio assim, hoje em dia você não consegue imaginar que você tem um laboratório, que o médico está lá no computador, que não tem integração do laboratório com o sistema da unidade, né? Isso aí é igual à integração, né? O laboratório do hospital é igual à integração. Então essa integração parece ser uma coisa, às vezes, né, simples, mas é complexa, né? Dependendo se você muda o laboratório, mas muda o sistema. Até mexer em sistema. Não é? Integrar, aprendi tudo nessa época. E muitas vezes era justificativo de não deu certo porque é integração. Né? Integração. Então essa integração foi fundamental, né? E a gente teve essa possibilidade de estar discutindo também os exames, quais seriam os melhores, né, exames para poder acompanhar esse paciente, né? Tinha muitas complicações, era um paciente, né, com várias complicações, então a gente tinha essa necessidade de estar par e passo com o laboratório, né, fazendo N avaliações, né? Então isso foi um aprendizado coletivo e que o laboratório, de novo, né, a gente está falando desde o início, a proximidade, né, que tinha do médico em relação ao laboratório, é uma coisa assim... Acho que foi o momento que eu falei mais com vocês naquela época, porque, Joyce, o resultado do paciente, tem como liberar rapidinho pra mim que eu tô precisando? Tudo isso, né, contribuiu. Eu lembro que, antigamente, o sistema, você não conseguia ver os resultados anteriores do paciente, você conseguia ver daquele momento. E essa integração foi fazendo com que o processo melhorasse, né, no decorrer do tempo. Isso ajudou todo mundo. Ajudou muito, muito. Eu me lembro que na Blessing, lá no Gasola, com o André, a gente bateu muito essa bola. Né? E aí, cada novidade que aparecia assim pra gente melhorar, né, era comemorado, né? Porque isso ajudava muito, né? Verdade. Então, esses avanços, assim, essas possibilidades de melhorar, né? Essa disponibilidade de informações do laboratório, né, para o médico, isso ajudou muito. Verdade. Eu lembro que, muitas das vezes, eu tinha que ir à noite para lá para poder ajudar a dar um suporte maior, porque você não tinha mais funcionário para trabalhar por conta da Covid, né? Teve isso na parte dos médicos também? Muito, muito, muito. Isso é assim, se a gente falar, as pessoas não vão acreditar. Quem não viu, né? Quem não acredita, é verdade. Era surreal. E tipo assim, né? E aí era 14 dias. Sim. Se tudo der certo, 14 dias. Né? Isso. Então, funcionário lá, tá, Covid positivo, 14 dias. Então, eu já ficava nervosa quando falava assim, chefe, eu tô com testado de Covid. Eu falava, ai meu Deus do céu, mais uma, como é que eu vou fazer? Perdeu. E teve dia, não teve noite que eu tive que ir pra lá, mas assim, não me arrependo. Recentemente até veio no Instagram como lembrança de um certificado de participação de Covid, como, né, equipe ali, e assim, eu achei isso muito bacana, porque assim, teve o reconhecimento. Sim. Né, daquele período tão caótico que foi, né? O Gasola, a gente fez um certificado pro doente, né, pro paciente. Sim. Vencer a Covid. Isso, né? cada um que saía com seu certificado
lá, e eu achava isso muito bacana. E teve pra gente também, né, que era funcionário. Claro. Então isso foi muito bacana, né? É um reconhecimento, né? Sim. Reconhecimento daquela época é muito difícil, muito Verdade, difícil. foi triste, né? Foi. Antes, a gente não ouvia muito falar de capacitação na parte médica, pelo menos eu não tinha esse conhecimento. Depois da Covid, eu percebi que muitos começaram a implantar essa capacitação dentro dos próprios hospitais com as suas equipes, né? Teve alguma melhora nisso? Porque, assim, a gente sabe que teve muitas pessoas na correria para se formar, né? Por conta da necessidade. Mas teve essa capacitação, teve essa troca. Hoje em dia, tem acontecido muito isso com vocês? Tem visto? O que acontece? A gente tem aquele médico que fez a sua graduação, né? Se formou e já começa a trabalhar, né? Na emergência, né? Então, nessa época, houve realmente aquele médico recém-formado, né? Sim. Que tinha pouca experiência, né? Mas como os pacientes eram muito complicados, né? A atuação deles era muito restrita, né? E essa capacitação, muitas vezes, era pela necessidade. Sim. Né? Pela necessidade, né? Nessa época, se o médico não soubesse pegar uma profunda e não soubesse entubar, né? Ele já... Né? Como é que nós vamos fazer com o médico que não pega profundo e nem entuba o paciente, né? E depois para poder acompanhar também esse paciente, né? Então, assim, era muita a demanda, né? Por mão, por braço, né? Sim. Enfermagem, médico, fisioterapeuta. Fisioterapeuta, então, coitado de fisioterapeuta. Sofreram, né? Viu? Sofreram. Eu me recordo. Porque é respirador na mão do fisioterapeuta, Sim. né? Então a gente tem, assim, uma necessidade, assim, dessa aproximação, né? Dos colegas de outras especialidades, da fisioterapia, como estou falando, por exemplo, né? Muito forte nessa época, né? Sim. Então, assim, essa capacitação, ela muitas vezes se dava através dos rounds, Sim. como você está falando, né? No sentido dele ir se capacitando, né? Com informações, né? Com protocolos, né? Enfim, né? Com essa necessidade de poder estar pegando conhecimento, né? Meio que dentro ali do... Né? Aprendendo a trocar o pneu do carro, né? Com o carro andando, né? Então, isso aí foi uma necessidade, um acontecimento, né? Naquela época, dessa capacitação, né? Que muitas vezes se dava ao longo, né? Do trabalho. Sim. Né? E isso aconteceu muito mesmo. Hoje eu tenho um hospital em específico, né, que eu vejo isso acontecendo, que eles fazem muito casos clínicos, né, com os médicos. Eu tô quase pedindo pra não poder participar de um. Deixa eu ir. Mas eu ainda não pedi não, mas eu vou criar essa coragem e vou pedir. Mas é porque eu acho muito interessante, é muito importante, né, porque assim, tira eles um pouco daquele dia a dia ali, bota dentro de uma sala de aula e mostra, né, talvez acaba tirando uma dúvida que todo mundo tem vergonha, né? De falar, eu não sei, ou então eu tenho dúvida. Então, acho que talvez seria o momento esse, né? Tu acha que seria importante que todos os hospitais fizessem esse momento de caso clínico com toda a sua equipe médica? Isso é uma necessidade, né? Uma necessidade de você ter um hospital com... Na minha época, quando a gente era interno, né? Fazia internato, né? Tinha as sessões clínicas, né? Na minha época era um raio-x, assim, contrastado de vias urinárias, né? Que a gente ficava ali 1 hora olhando para aquilo ali, falando essa imagem aqui, porque aqui a bexiga encostou, porque aqui a próstata, porque a ureter, então vendo aquelas... Então, assim, essa capacitação, essa transmissão de conhecimento, né? Ela é fundamental, né? Para a gente poder ter, enfim, né, os médicos, né? E aí, nem sempre o que ele traz, né, como da faculdade, né, não é o suficiente. Sim. Né? Isso para qualquer área, né? Sim. Não muda. Porque a gente também sai da faculdade, eu sou farmacêutica, saí da minha faculdade ali sem saber muitas coisas, né? Eu já tinha uma base de análises clínicas porque eu era técnica. Então eu já tinha uma base, né? Mas muitos saem no escuro. Sim. Né? Sim. Então a capacitação ela vai estar ali para poder estar aprimorando cada vez mais, né? Sim. Qual é a maior dificuldade hoje dos exames laboratoriais para vocês? Alguma análise que cria dúvida que a gente pode ter errado e às vezes não foi? Não estou dizendo da forma ruim, da forma de querer criticar ou prejudicar algum laboratório, nada disso, tá? Digo assim, na parte médica mesmo, porque a gente sabe que às vezes acontece alguma dúvida, né, alguma falta de informação que gerou essa dúvida. Tem ainda hoje, você vê que existe muito, tá frequente? Os exames laboratoriais, Joyce, eles já, como eu falei, né, de novo, né, daquele início, eu falei que é uma coisa muito interligada com a prática médica, né? Então, assim, o básico, normalmente o médico já sai com algumas informações daquilo que é necessário para o dia a dia, né? Mas nós temos exames laboratoriais mais complexos? Temos, né? E muitas vezes não é do conhecimento de todos, né? Então, assim, eu vejo que a necessidade dessa informação, né, desse conhecimento, né, muitas vezes passa do médico, né, ele tentar, né, com essa interação com o laboratório, ele poder muitas vezes tirar uma dúvida. Sim. Né? Quais exames eu tenho? Eu faço isso, muitas vezes eu ligo, né, para o André, da Blessing, porque assim, é uma pessoa que eu conheço há muitos anos, então quando eu estou com alguma dúvida com relação a algum exame, como eu estou na área de gestão, né, não estou muito ligado à assistência, eu ligo para ele e pergunto, André, olha só, então, o que tem agora, né, porque isso muda muito, né? Ele fala, César, ele dá aquela aula para mim ali, uns 5 minutos, temos isso, a gente pode fazer dessa forma e tal, pedir esse exame. Então acho que isso vai muito também do médico que queira, né, realmente estar
mais apto, né? E fazer essa sem egos e sem, Sim, né? Sem, isso é importante, né? sem aquela coisa do autoconhecimento, aquele dizer que conhece, que não sabe. Então, assim, ele mostrar, né, que ele tem essa necessidade de ter esse conhecimento, de estar com essa dúvida, né? Sim. Acho que ajuda muito essa relação com o laboratório, né? Até de repente pode ter alguns médicos mais novos, né? Que eles não saibam que tem essa disponibilidade de determinados exames, né? E com essa aproximação ele possa tirar dúvidas com o laboratório para poder estar, enfim, podendo melhorar essa investigação diagnóstica. Sim. Né? Eu gosto muito de participar, né, dessas coisas, como eu falei. E o André também, para mim, é uma pessoa que eu levo pra vida, né? Ele vai assistir, ele vai saber. Ele já sabe, né? Porque eu já falo muito. E uma coisa que eu sempre fazia muito com ele é debater alguns casos clínicos de verdade. Porque às vezes eu falava assim, André, tu sabia que esse exame faz isso, isso e isso, e que corresponde de tal forma se você tomar um medicamento? Ele falava assim, já. Falei, como assim? Por que você nunca me falou nada? Aí ele, você nunca perguntou, né? Então, assim, eu me lembro que quando eu tinha que ir pra Niterói, eu ia um bom pedaço da minha casa até Niterói, batendo um papo com ele por telefone e falando, discutindo esses casos clínicos, né? E que é interessante, porque ele era meu chefe. E mesmo assim, eu não, né, neguei a ir lá perguntar ou discutir sobre aquele assunto, porque ele não pode saber que eu não sei, não. Né? Eu acho que o ego realmente ele tem que ser deixado de lado. Né? E quantas vezes eu já tive médicos que hoje eu considero como amigos, que me perguntavam as coisas. Eu já tive médico que chegou dentro do laboratório e falou assim, Joyce, queria te pedir uma coisa. Eu falei assim, fala. Queria olhar uma lâmina de hematologia. Falei, bora. Né? Então, assim, já sentei com ele, já expliquei, mostrei. E eu achei isso muito bacana, porque isso é importante. Né? E a confiança do médico com o laboratório, como o senhor falou, tenha confiança com o André, né? Sim. Porque ele já te trouxe isso, ele mostra que ele sabe do que ele tá falando. Eu acho assim que é uma situação, uma coisa assim que eu posso falar para você com certeza, que muitos médicos não têm uma dimensão de como está o laboratório atualmente. Sim. De entrar dentro do laboratório para ver como são feitos os exames. A maioria não tem. A maioria tem assim uma ideia como é que é, mas assim, se tiver a oportunidade de ir num laboratório de bom padrão, né, para ver o nível de equipamentos, Sim. né, o que uma máquina faz, o que ela faz sozinho, né, o que antigamente tinha que ter braços e mãos. E agora você coloca o tubinho de um lado, já sai do outro, já com tudo, né, já tá. Então assim, existe um controle de qualidade também muito forte, né? Sim. Então eu acho assim, isso é uma coisa que atualmente eu acho que faz diferença se o médico souber como são feitos os exames, né? E como custa caro, né? Ai, não fala. Como custa caro, para ficar pedindo, né? Pedir aquela coisa sem necessidade, né? Sim. Saber que aquilo, como é que usa o laboratório, como é que você pode evitar de pedir exames desnecessários, né? Vou falar assim até da cultura, né? Que é um processo mais demorado, né? Vamos supor aí que um negativo, não, é verdade, um negativo ele pode sair até em 48 horas, né? Ou mais, um positivo, na verdade. E o negativo em mais. E aí, pediu hoje, deu 24 horas, não tem resultado, pede de novo. E muitas, às vezes, não aceitam o que a gente explica, né? Porque a microbiologia, ela não é uma coisa assim, coletou, semeou, bactéria, cresce. Não é assim. Sim. É algo que precisa ser esperado, né? Mas também tem aqueles exames que é mais rápidos, né? Sim. Então, isso que o senhor falou é tudo. É importante que os médicos saiam um pouco da sua zona de conforto, porque é a zona de conforto de vocês, né? Vocês sabem do que vocês estão fazendo, vocês estão ali para isso, né? Estudaram para isso. E irem até o laboratório um pouquinho, conhecer o nosso dia a dia. Eu acho isso muito importante. Eu acho que é muito legal. Eu tomei um susto a última vez que eu fui. Sério? Tomei um susto. Assim, porque eu não imaginava que a máquina fazia tantas coisas. E rápido, né? Rapidinho. E hoje em dia é uma... Eu não imaginava. Assim, e assim, o tamanho das máquinas também, né? Aquelas máquinas, assim, um negócio assim, você olha assim, mas põe um tubinho aqui e sai ali, né? E tudo robotizado, né? Então, eu acho que vale a pena conhecer um laboratório de ponta, pra ver como funciona, qual é o equipamento, como é que funciona, assim, lá dentro do laboratório, né? Quando chega a amostra, como é que desenvolve, e depois a integração, né? Integração é importante. Eu também sou muito, muito taxativa nisso. Porque a integração, ela não vai te liberar só uma gestão de qualidade eficiente, né? Mas ela vai te dar todo o parâmetro necessário para você ter um acompanhamento do paciente. Sim. Né? Vocês vão receber uma informação correta, da qual eu liberei, e eu vou ter uma informação importante para mim, de vocês, pra gente, que é a clínica do paciente. Sim. Porque eu não posso trabalhar sem a clínica do paciente. Às vezes eu tenho uma dúvida lá de um exame que eu vou liberar, mas se eu olhar lá, a clínica do paciente, que vocês colocam lá tudo direitinho, vai estar lá, vai falar, gente, batata, não precisa nem repetir esse exame, vamos liberar que tá compatível. Verdade. Né? Então, assim, até o sistema trabalha em parceria. Verdade. Né? Doutor César, se o senhor hoje fosse mudar alguma coisa na gestão, na direção de um hospital, não digo se o senhor tivesse a oportunidade, teria algo que o senhor mudaria? Com relação ao laboratório? Isso, laboratório e equipe multidisciplinar, né? Os médicos. Olha, Joyce, esses processos estão muito amadurecidos, né? Esses processos estão muito amadurecidos, né? E acredito que essa tecnologia, né, que é embarcada hoje nos laboratórios, né, ela favorece muito, né, a rapidez e a qualidade dos resultados. Né? Então, acho que com esse processo amadurecido e com essa tecnologia toda que a gente tem, eu acredito que esses processos são muito, como é que eu vou dizer para você? São muito até simples, né, de você entender a necessidade, né, de você ter essa ferramenta, né, e os médicos saberem, né, por seu lado, assim, da parte médica, né, de saber pedir os exames, né,
sem pedir a mais, sem pedir a menos, né? Saber exatamente para onde que vai andar com esse exame complementar, né? Então, assim, com relação ao laboratório, eu acho que, eu volto a dizer que os processos são muito, muito antigos, né? E já tem, assim, uma proximidade muito grande do médico com o laboratório. Então, nessa parte, eu acho que pouca coisa há de mudar, né? E o que a gente tem que fazer realmente é ter um laboratório, né, confiável. Né? Então, isso é uma coisa na gestão. Se você perguntar na gestão o que a gente mais olha, né, com relação a isso, é um laboratório de confiança. Né? Você tem que ter um laboratório que você possa realmente ter todos os processos de qualidade, né? E poder ter tudo integrado novamente, a integração, né? Porque é a necessidade que a gente tem nesse momento agora, né? Assim, mais ultimamente de ter, por exemplo, se a gente está num hospital de emergência, né? Você precisa dos resultados, né? De uma forma mais rápida, né? Essa integração é mais importante ainda, né? E aí eu já expande essa coisa da integração também com a imagem, né? Você ter tudo ali no monitor do médico, né? Ele vai pedir e tal, e daqui a pouco ele vai olhar, vai pedir, vai chamar a imagem, vai chamar o laboratório, ele vai, né, ali procurar os resultados, né? Então, acho que essa integração, né, de todos os exames complementares com o médico, eu acho que é fundamental na gestão, né, que a gente tenha realmente esses processos, né, com qualidade e enfim, que você não tenha um uso indevido, né? Porque eu acho assim muito ruim isso. Isso está acontecendo muito hoje em dia na imagem, né? Saindo um pouquinho do laboratório, isso está acontecendo muito com a imagem, né? Tem médicos que hoje, se você não tiver uma tomografia fazer um diagnóstico, né? Parece que a tomografia, né? É um negócio assim bizarro. Eu não vou dar exemplos porque é chato, mas a gente vê muitos médicos pedindo tomografia em situações absolutamente desnecessárias. E a gente vê um serviço de tomografia de imagem, muitas vezes no hospital de emergência, sobrecarregado, né? Com vários pedidos, né? Que não tem sentido, né? Então, acho que a gestão, normalmente, nessa colha de exames complementares, né? Se a gente está falando de laboratório, exame de imagem, etc., eu acho que isso aí tem que ser tudo bem conjugado, né? De forma que você possa ter eficiência, qualidade, rapidez, né? Na resposta, né? Possa entregar um giro de leito, né, dentro do hospital maior, né? Você ficar esperando muito tempo o resultado, né? Um menor tempo desse paciente na emergência também, né? Que a gente possa ter isso aí importante também. O paciente ele puder ficar esperando o mínimo possível para ter um resultado para o médico liberar. Então, isso é meu laboratório e imagem também. Então, assim, eu acho que esses processos têm que andar muito juntos, né? Com qualidade para você ter uma melhor eficiência da unidade, né? Então, isso aqui na gestão a gente procura mais, né? Até porque quando fala assim, eu tô aqui há horas, tá, mas por quê? Porque o laboratório não liberou, mas está dentro do hospital, né? E acaba, né? Sim. Responsabilizando o hospital também. Então, é o que você falou, não dá todo mundo junto, né? Pra você ter uma ideia, assim, pra você ter um exemplo, né? Isso é um exemplo bem atual para mim agora. Tem uma pessoa que eu conheço, né, que trabalha comigo. Ela falou assim, olha, minha mãe está no hospital X, né? Ela fez uma coleta de material em outubro, né? E até agora o laboratório não deu resposta daquela peça. E aí o médico diz que enquanto não tiver o resultado, ele não pode fazer o tratamento, não pode iniciar, enfim, a quimioterapia, ou seja lá qual foi a proposta, né, terapêutica, né? Mas enquanto não tiver o resultado, como uma peça ficou desde outubro até agora, o desespero que fica essa família, né? Ela já ligou para mim, ligou para, enfim, para várias pessoas, tentando ver se alguém conhece aquele hospital, porque tem que ter algum conhecimento. Eu falei assim, olha, você busca o hospital, né? Conversa lá dentro. Ela já me deu um retorno hoje ainda, né? Dizendo que ela conseguiu falar com alguém do laboratório que disse que o resultado está lá, mas que falta ainda chegar no médico. Quer dizer, olha só, né? Nós estamos falando tempo que se perde, né? Tempo que se perde, assim, e a pessoa está lá esperando a angústia, né? De ter esse resultado, né? Do laboratório para poder fazer o tratamento adequado, né? Então isso aí é como a gente está falando, né? Isso aí anda tudo juntinho, tudo que você tivesse com qualidade, no tempo certo, né? Para fazer isso, melhora muito o atendimento, né? Sim. Porque tem ainda a qualidade não só para o hospital, mas para os pacientes também, né? A gente tem que dar essa qualidade para eles. Sim. Porque como é que a gente vai falar? Não tem como falar, não, mas o laboratório que errou e tá tudo certo. Não. Né, é o que eu falei, o hospital que está se responsabilizando por aquele laboratório que fez isso acontecer. A gente já sabe que a anatomia patológica ela demora um pouco mais a fazer esse resultado a sair, né? Porque é muito mais trabalhoso, tem todos os seus cortes necessários, mas outubro para cá, né? É uma vida em risco. Aconteceu alguma coisa. Exatamente, né? Eu prefiro até nem entrar em detalhes, né? Sim, claro. Minha amiga, para não ficar também levantando, né, hipóteses até, né, prejudiciais, até para o tratamento dela. Porque a anatomia patológica não é um material que dá para recoletar, que nem uma amostra de sangue ou de urina, olha a importância disso. Exatamente, é uma coisa que eu sempre falo até do líquido, porque é um material nobre. Sim. Né? Tu tem que tratar como se fosse uma criança aquilo ali, com todo carinho, porque não dá para recoletar, né? Não é uma coisa assim tão No caso dela, essa peça foi coletada durante um procedimento cirúrgico. Aí como é que vai fazer isso de novo? Não tem indicação de outra cirurgia, está aguardando só o resultado para saber o que faz. A cirurgia teve um bom resultado, né? No sentido de desobstruir, né? Enfim, o caso de obstrução intestinal que estava paciente, mas de qualquer forma aquela peça, né? Ela não tem como você ir lá e coletar de novo, porque foi um fragmento importante, não há possibilidade de fazer uma coluna, uma endoscopia, por causa da área. Sim. Então isso só pode ser foi feito durante uma cirurgia, né? Sim. Enquanto esse paciente está lá em stand-by. Está em casa, né?
numa situação de angústia, né? Porque fica aguardando o resultado. Então, o laboratório tem essas situações, né? Assim, de você ter a necessidade dessa complementação do diagnóstico para poder começar. Em oncologia, então, nem se fala, né? Nem é prioridade para tudo. Sim. Né? Porque o tempo está correndo. O tempo está correndo. E aí, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, né? Já se passaram 5 meses? 5 meses, né? E aí, como é que a gente, né? Que resposta? Então, pessoal, procura o hospital, né? Conversa lá no hospital. Porque eu vou na mídia, porque eu vou assim, já vi muito isso acontecer. Você vai primeiro lá dentro do hospital. Sempre orienta a pessoa, conversa. Ela me ligou hoje falando que conseguiu falar com o laboratório falou que a peça está ok, mas que não chegou no médico ainda, que ele vai fazer da forma mais rápida possível. Falei, conversa, vai na direção do hospital. Às vezes, né? Alguma coisa se resolve lá dentro mesmo, né? É uma parceria até com tudo. Não adianta, nada vai caminhar sozinho. Né? Eu sou a favor da ouvidoria. Sim. Porque assim, eu me lembro que uma vez a gente estava no Gasola e a Rio Saúde foi lá para poder implementar a ouvidoria e tal. E ela falou assim, não, porque nós vamos ter ouvidoria. Eu falei, que bom. Aí a pessoa falou assim, mas que bom que você vai gostar da ouvidoria. Eu falei assim, claro que eu vou gostar. Porque a ouvidoria é uma ferramenta de gestão. Né? É uma forma que a gente tem de saber o que está acontecendo em determinado setor e muitas vezes resolver aquilo, né? Na mesma hora, né? Se aquela ouvidoria chegar a tempo de falar, o paciente está lá ainda, me ligou agora, está ali no setor tal esperando, a gente vai no local. Isso aconteceu comigo algumas vezes. E eu acho que é uma ferramenta boa. Então, assim, a ouvidoria, por mais que as pessoas pensem, vai lá, vai fazer a ouvidoria que, eu consegui impedir que a paciente fizesse a ouvidoria. Eu falei, não faz isso não, deixa, por favor. Mas isso pode ser ruim pra gente. Não é ruim, não é ruim. E muitas vezes, às vezes, a própria ouvidoria traz também, né, feedbacks importantes, né? De elogio, né? Alguma coisa no sentido de que foi resolvido o problema da paciente, ela agradeceu, etc. Né? E eu só não gosto muito na época do Orbis, que eu estava na direção do Orbis, a gente recebia muita ouvidoria, né? Mas tudo ouvidoria, não tinha nome nenhum, não tinha nada, né? É tudo anônimo. A gente chamava de disque vingança, né? Não era ouvidoria, era disque vingança. Porque não tinha nome, não tinha prontuário, não tinha nada, era só para falar mal de um serviço. De um colega, né? Infelizmente isso acontece. Mas a ouvidoria, ela sendo bem, com a atuação boa ali, sendo bem planejada e tudo, eu acho que é importante, sim. A gente tem que ter esse serviço para poder dar feedback e melhorar a gestão. É porque a ouvidoria foi o que falou, é uma gestão, é uma ferramenta para gestão. E essas pessoas que fazem essas questões anônimas acabam atrapalhando o processo. A realidade é essa, isso é fato. Eu me lembrei aqui de um caso que teve uma ouvidoria. Quando foi chegar a ouvidoria, chegou para mim, né? Porque era referente ao laboratório, porque a colega do plantão noturno estava vendendo doce. Falei, gente, qual a necessidade? Chega aqui, vem cá, conversa, mas não precisa levar isso à ouvidoria, porque isso sim é um caso que poderia ter sido resolvido de outra forma, mas casos graves, como uma demora de um resultado, né, algo de um paciente, tem que ser levado sim, eu concordo também, porque é uma ferramenta de gestão e nada funciona sem gestão. Nada funciona sem ter... Eu sou suspeito a falar. Né? Eu também. Porque... Eu gosto de fazer gestão de pessoas também, que eu acho muito legal. Sim, eu também me amarro. E eu até recentemente trouxe aqui para bater um papo com a gente, né? Uma psicóloga. Eu escutei hoje. Tu viu? Muito bom, muito bom. Muito bacana, né? E assim, foi um assunto que eu gosto muito de discutir, porque eu também gosto de fazer gestão de pessoas, né? E eu também sou muito suspeita para falar de tudo, de gestão. E quando eu saí da faculdade, eu falei assim, não, eu vou pra bancada. E nunca nem cheguei na bancada de verdade, depois que eu saí da faculdade, a não ser através da gestão, né? Eu era da bancada como técnica, saí da técnica, fui pra supervisora, quer dizer, fazia bancada, mas fui para um lado de gestão. E assim fui até a data de hoje, tô aqui, não me arrependo. As pessoas me perguntam assim, Célia, o que você faz? Eu faço gestão de saúde. Gestão de saúde? O que é isso, cara? Tem alguns que falam de gestão? Eu faço gestão de saúde. Mas como é que é isso? Eu falei, a área... A gente fala assim, de uma forma geral, é administrativa, mas não é propriamente administrativa, né? Mas é que não é ligado à assistência, né? Sim. Então eu falo assim, a gente tem médicos que fazem assistência, que eles estão envolvidos com assistência, com a prestação de serviços médicos, né? E tem médico ligado à área que vai fazer o equilíbrio dessa coisa toda dentro da unidade, né? Dos exames, né? Que a gente está falando, né? Dos exames complementares, da prática de infraestrutura, manutenção predial, engenharia clínica, né? O próprio RH da unidade, né? Você gerir aquele RH, né? E ver almoxarifado, farmácia, né? Laboratório. Então, assim, é muita coisa, muita coisa, né? Eu imagino, porque assim, eu já tive em cerca de 700 funcionários na minha responsabilidade. No seu foi quantos, mais ou menos, sabe? Muita gente, né? A gente vai num hospital de grande porte, você vê ali, tem 2, 3, 4 mil funcionários, né? É muita coisa, né? É muita coisa. Eu não quero nem imaginar o trabalho. E é importante, assim, eu acho que um hospital bem gerido, bem uma gestão eficiente, né? Você pode ter o pessoal trabalhando melhor, sim. Né? O pessoal trabalhando melhor, né? E, assim, aquilo que foi falado até nesse podcast que você fez com a psicóloga, porque o gestor, como líder, né, é o exemplo. Sim. O exemplo. Isso que, para mim, assim, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. É verdade. Né? Então, assim, a gente podendo dar um exemplo, né? Eu me lembro que lá teve um hospital que eu trabalhava, a direção era no 2º andar, eu peguei a direção e levei para emergência. Que absurdo, Sérgio, como é que você leva a direção, vai ficar dentro da emergência? Eu falei assim, mas é melhor, porque ali eu vou saber tudo mais rapidamente, né? E evita, muitas vezes, o desdobramento dos problemas, né? Acontece algum problema na emergência, por exemplo, aquilo desdobra para não sei aonde, que vai desdobrando, aí quando chega para mim lá na direção, já chega com um problema, a enésima potência, né? Então, se você consegue eliminar isso na base, né? Onde estão surgindo os problemas, no hospital de emergência, você está muito próximo da emergência, você consegue né? Eliminar muitos processos ali e poder resolver aquilo mais rapidamente, né? Poder dar mais qualidade. Sim. E eu acredito também
que o profissional, quando ele sente que essa gestão está perto dele também, não está distante, né? Está perto dele, é também outra posição assim, muito positiva da gestão. Né? Você possa chegar próximo dos problemas e próximo dos profissionais, né? E está escutando. Acompanhando. Né? Acho que a gestão tem muita coisa do ouvido também. Né? Assim como na saúde. Né? O que a gente ouve, porque a gente sabe que é igual da ouvidoria que nós falamos aqui, né? Mas tem que ouvir. Tem que ouvir. Eu falava que às vezes a gente fazia papel de psicólogo. Muitas vezes. Eu lembro que quando eu cheguei no Gasola, como você falou que saiu do segundo andar e levou todo mundo pra emergência, eu lembro que quando eu voltei, né, fui pro Gasola, a sala da supervisão era lá dentro. Não sei se o senhor lembra. Sim. E aí a gente só ficava sabendo das coisas por último. Todo mundo já estava sabendo do que aconteceu e eu falei, não aceito. Falei, vou pegar essa sala aqui e vou colocar lá pra frente. Aí coloquei numa sala de frente pra área técnica, que desse pra ver quem entrava e quem saía e o que estava acontecendo dentro da área técnica. Pronto, acabou meus problemas. Porque agora eu ouvia, né, o pessoal falava, ouvido de tuberculoso. Eu falava, o que houve, gente? E aí falava, a gente só cochichou. Falei, cochichou nada, aconteceu o quê? Vem cá me contar. E chegava lá e contava. Mas se eu estivesse lá dentro, eu só ia saber depois que a bomba já tivesse estourado já. Olha, eu tive muitos médicos na época do Covid, que eles vinham para mim para conversar, do tipo assim, César, eu não aguento mais. Não aguento mais. Tô estafado, tô cansado, minha vida acabou. Mas nesse nível. E aí o cara, uma tensão, né? E aí eu falei, calma, vamos conversar. Ele, não tem que conversar, cara, não tem mais o que falar. Eu já falei com todo mundo, já conversei com todo mundo, eu não aguento mais. Não aguento mais, é muito peso para mim, muita... E aí a gente escuta, né? Eu deixava a pessoa falar, muitos médicos até choravam, né? Aquela emoção, com aquela coisa, né? Sim. Mas foi muita coisa. Eu acho que nessa época, em determinadas situações, se eu não tivesse um ouvido para poder ter essa escuta, né? A gente ia perder muito médico. Ia com certeza. Médico, né? Eu lembro que tinha funcionário também que chegava assim para mim e falava que não aguentava mais. Não, meu marido mandou sair. O que é isso? Nesse nível. Não, meu marido falou para me sair, não sei o quê. E aí a gente ia conversando ali, né? Tentando amenizar a situação, porque era uma situação muito difícil pra gente que estava ali como gestores, né, acompanhando o processo e como futuros psicólogos sem ter estudado. Sim, verdade. Pra ser psicólogos, mas até isso a gente teve que aprender, né? Até a data de hoje, não adianta. Eu digo na gestão de saúde, é um eterno aprendizado. Sim. A gente aprende, quando a gente pensa que já sabe de tudo, entre aspas, né? Aparece alguma situação, e aí eu digo sempre que cada caso é um caso, né? Aí o pessoal fala assim como cada paciente é um paciente. Sim. Né? Eu acho que cada situação em gestão, por mais que a gente aprenda, passe pelos processos, já fui diretor de vários hospitais, então, mas sempre tem situações que muitas vezes se repetem. Eu entendo que muitas vezes se repetem. Aí é que vale a experiência, né? Eu falo da gente saber na cabeça da gente até como é que aquela coisa vai acabar, porque a gente já sabe, né? Como é que é aquele filmezinho, já vi esse filme várias vezes, então a gente tem essa possibilidade de ter essa experiência e poder saber e poder, de repente, dar um final diferente. Né? Mas assim, não há possibilidade de você achar que já sabe de tudo. Né? Nunca tem como. Porque, como eu falei, é tanta complexidade, que às vezes surge problema de onde você menos espera. Verdade. Surge uma situação que a gente tem que ter uma atenção, tem que ter uma mão, tem que ter conhecimento, você tem que ter... E assim, é o que a gente sempre fala, né? Ninguém é gestor sem equipe. Sim. Ninguém é gestor sem equipe. Ninguém chega no hospital e dali dá as ordens, né? Ele ali tem que ter equipe dele formada, direitinho, para poder, né? Eu me lembro que teve um hospital, eu não vou falar o nome também para evitar, que eu cheguei com a minha equipe. Era um hospital tão difícil, uma emergência tão difícil, que era do Estado. E aí eu cheguei assim, gente, eu não vou conseguir chegar naquele hospital né, pela forma que era, né? Eu vou ter que chegar com a minha equipe, né? E aí cheguei lá com a minha equipe, todo mundo. Farmácia, laboratório, imagem, financeiro, diretoria administrativa, e para diretoria médica. Cheguei com a minha equipe, eles falaram que foi a Operação Abafa. Pô, você fez uma Operação Abafa aqui e tal. Assim, mas isso não é o comum, né? Sim. Não é o comum você chegar e ter mas assim, o gerir, fazer o processo, né, fazer a gestão, um ato de você conseguir trazer para você, né, muitas lideranças internas, às vezes. Né, muitas lideranças internas. Né, e a pressão é muito forte. Né, a pressão é muito forte. A pressão, assim, por parte, né, de todos os lados é muito forte, no sentido de que é muito trabalho. Sim. É muito trabalho, né? Então a gente vê, às vezes, tem médicos sobrecarregados, né, que eles agem de um jeito, e tem outros médicos sobrecarregados que agem de outro. Né? Então eu gosto de dar o valor para aquele médico que sabe que está sobrecarregado e tem um entendimento daquilo e faz aquilo da melhor forma possível. Né? Sem se esquecer do doente. Verdade. Porque é muito fácil você ter um médico, né, que ele tem lá a sua forma de trabalho, então sempre que ele está falando de alguma coisa, ele está se distanciando do doente, ele está reclamando disso, reclamando daquilo, reclamando do laboratório, reclamando da comida, reclamando do calor, reclamando disso aqui, mas quando fala do doente, né? Ele não está com aquela preocupação. Poxa, e isso aí tem médicos que já chegam para mim com a preocupação do doente. Então eu acho super importante isso quando tem médico realmente mais consciente, né? Ele vem com as dúvidas e com as sugestões, né, dele, levando em consideração a assistência dele aos doentes, né, que é muito importante. Então quando você traz junto de você
essas lideranças, esses médicos, assim, que conseguem, né, fazer uma influência também naquele setor dele ali, é importante, né, você ter essa pessoa do seu lado. Né? Então, a sugestão vai muito por aí, né, de você saber escutar e, assim, e dar o exemplo no sentido de, muitas vezes, né, o médico pergunta, e aí, César, aí olha só, a gente pode fazer isso, você dá o exemplo do seu trabalho, como é que você fez isso em outros lugares, muitas vezes isso inclui muitas mudanças importantes naquela unidade, que você ter esse ouvido e saber dialogar, né, com a equipe, né. Às vezes não tem jeito, né, às vezes não tem jeito. Né? Se eu tenho um hospital com 10 salas de cirurgia, né, e eu preciso de 5 arcos cirúrgicos, eu só tenho 2, eu só tenho 1, né? Você não tem muito o que fazer, né? Porque vai ficar ali parado, você não tem arco cirúrgico para trabalhar, né? Assim como também você tem também um hospital com 10 salas cirúrgicas, você não tem anestesista suficiente para poder tocar, né? Porque o anestesista, ele transversaliza tudo, né? Verdade. Você tem lá 10 especialidades, né? Vascular, neurocirurgia, ortopedia, cirurgia geral, urologia, oftalmologia, mas o anestesista, ele rasga tudo, né? Ele passa por cima de tudo, porque se não passar por ele, né? Então você tem essas situações em gestão que são importantes e muito específicas de cada especialidade, né? Sim. Então a gente, quando consegue, né, muitas vezes, né, diminuir essas tensões, né, dar mais equipamento, né, dar mais o RH, conseguir diminuir um pouquinho essas tensões, é muito importante. Então a gestão passa muito por isso. Né? Verdade. E nada tem que ser deixado de fora. Gestão precisa ser feita gestão com consciência, né, e ter liderança. É aquilo que a gente falou no podcast, né? Esquece o chefe. Seja líder. Líder. Né? Porque não tem como você mandar, né? A unidade hospitalar é difícil você dar uma ordem. Né? Que a pessoa muitas vezes fala assim, você dá uma ordem. Falei, cara, não é assim que funciona. Não é Verdade. Assim. Não é dando ordem que você vai resolver. Pode até, de repente, resolver alguma coisa assim pontual, de alguma situação que estava meio ali em dúvida, se era A, B ou C, e você dá uma ordem para B. Né? Mas não é o normal. O normal é você ter uma relação realmente complexa, né? Que você tem que saber de onde está vindo todos os desafios, né? Todas as cordinhas, né? Cada um puxando de um lado. E você saber ali aonde que vai, né? Verdade. Muitas vezes é igual, eu falo muitas vezes é igual, se vem 10 cachorros atrás de você, né? Quem que você pega primeiro, né? Você fala, mas qual cachorro você vai pegar primeiro? Pô, cara, vai primeiro aquele que vai te morder primeiro, né? Você identificar ali qual é o cachorro que vai te morder primeiro, aquele é o cachorro. Então, assim, muitas vezes você tem que identificar, né, onde que está o problema principal, né? Para não ficar também sem resolver aquela situação, porque você não foi no ponto, né? Então a gestão tem uma coisa também que eu falo muito. Muitas vezes o médico fala assim, vocês fazem gestão, vocês ficam no gabinete, a gente fica lá atendendo, né? Falei, companheiro, você vem aqui e vai dar um plantão de terça-feira. Terminou terça-feira. Cara, você vai embora, Deus. Você vem na próxima terça que o hospital já é outro, os pacientes já mudaram, já são outros problemas e tudo. E a gente fica ali, né, diuturnamente, 24 horas. 7 dias na semana. Falar que eu nem colocava meu celular pra vibrar. Era tocando o tempo todo, porque eu ficava com medo de alguém me ligar durante a noite e eu não conseguia atender, caso seja alguma coisa... Eu sou da época do Nextel. De 2 Nextel, 2, né? Regulação, isso aqui é uma ambulância, médico não sei de onde, né? Então 2, falando com um e falando do outro hospital que pudesse ajudar a gente, então o paciente vai chegar, vai pra lá, vai pra cá com 2. Então assim, realmente isso era o tempo todo, né? Doutor César, a gente já tá terminando. Acabei que a gente vai falando de muito a se deixar. E se deixar, a gente vai aqui embora, né? Porque é um assunto bom de se falar, eu gosto muito, né? A área médica com laboratório é uma área pra mim que casa, né? Ainda mais quando a gente fala de gestão, né? Mas é chato que a gente fica muitas vezes de coisas antigas, né? Então, às vezes eu gosto muitas vezes de falar assim, qualquer coisa me corta, porque senão eu vou ficar contando casos antigos. Né? Nada, relaxa. Mas os casos antigos são importantes, porque a gente vê o que teve de diferença. Sim. Né? Então, assim, algo... Tem médico que não tem noção. Os médicos mais novos, eu tenho 2 filhos, um se formou há 2 anos, vai fazer 3 anos de formado, e o outro está se formando esse ano, né? Eu conto certas coisas, José, que ele fica assim, não é possível. É assim, desse jeito. Imagina. Mas o que você fazia, pai? Eu falei assim, eu fazia assim, eu não acredito, e aí, como é que era, e não sei o que e tal. Eu falei assim, não, mas a gente resolvia. Como que resolvia? Você não tinha nada. A gente resolvia, salvava muitas vidas, falando nessa coisa do, né? Médico, laboratório, salvar vidas, era essa coisa, assim, muito, muito forte, né? Sim. E você realmente ter se apropriar de todos os processos e tudo, ter essa relação com o laboratório, para que você possa, né, mais rapidamente, né, ter o paciente na mão, né? É muito importante, né? Agilizar, né? O que pode ser, né, resolvido rápido. Sim. Porque uma demora, 1 minuto às vezes, vai levar para um outro caminho. Sim, né? Verdade. Te agradecer. Eu que agradeço, Joyce. Antes eu vou só falar aqui mais uma coisinha pro pessoal, né? Porque a gente tem uma parceria com a Contabilidade, Cálculos e Perícia, e eu faço uma parceria junto com eles, né? Então, assim, deixando aqui pro pessoal de laboratório, dos gestores de laboratório, que tiverem interesse de saberem mais da nossa consultoria junto à Contabilidade, podem entrar em contato. É uma parceria muito bacana, porque a gente faz todo o levantamento financeiro, a gente já está conseguindo bastante coisa, bastante resultado com essa parceria, com esse cliente, né? É no mínimo de 3 meses para a gente poder estar trabalhando juntos, até que tudo possa ser caminhado da melhor forma. Se tiver interesse, pode entrar em contato. Vou deixar o link, né, o contato deles aqui para vocês, para entrarem em contato também. Doutor César, tem um brinde, que é uma parceria também que eu tenho, que é que o Pode Capacita tem. Esse brinde é junto com a Creative, eles sempre cedem todos os brindes para os nossos participantes. E, assim, é um mimo.
senhor tá sendo o primeiro a receber esse douradinho, porque geralmente era roxo, né? E hoje a gente tá estreando esse douradinho. Espero que goste. É um brinde por ter participado do nosso Pod Capacita. Bacana, bacana. Quer falar alguma coisa antes de terminarmos? Assim, agradecer a Deus, né? Por essa oportunidade, por tudo que a gente, né, tem, enfim, né? Tem passado nesses anos todos, né? Acho que só Deus para poder, né, levar a gente. Eu acho importante quando a gente tem essa possibilidade de estar muitas vezes assim vendo como que a gente, né, consegue através dessa presença, né, de Deus na vida da gente, que acho que faz muita diferença, né, no serviço. É uma coisa assim que a gente vê, né, muitas vezes, como isso dá muita base para certas situações que as pessoas falam, pô, é só Deus mesmo, né? É só Deus mesmo. Senão... Então, a primeira coisa na vida da gente é agradecer a Deus, agradecer essa oportunidade de você, que eu acho que é muito importante. Obrigada. Já tive a oportunidade de dar entrevista em muitos lugares, até com... eu estava até comentando com o teu parceiro aqui que tá... Ele falou assim, não, mas tem... Eu falei assim, cara, eu dei umas entrevistas ao vivo, né? Foram muito interessantes, cara. Eu imagino. Doutor César, obrigada novamente. Fico muito grata por ter topado essa conversa, por ter aceitado esse convite, né? Vai estar portas abertas para mais bate-papos. Ótimo. Tá? Muito obrigada de verdade. Legal. E vocês nos acompanhem e fique conosco, porque terá muito mais, não perca. E, como eu falei, curtem aí, compartilhem e nos acompanhem nos próximos. Tchau, tchau.